o Brasil tem hoje 100 milhões de processos judiciais tramitando. Esse é um número sem paralelo, se a gente for fazer qualquer análise comparativa e proporcional no planeta. Nenhum país tem tanto processo quanto o Brasil. Para vocês terem uma ideia, o investimento, ou melhor, o gasto com o poder judiciário no país é da casa de 85 bilhões de reais. Isso é o PIB do Paraguai, próximo do PIB da Bolívia. É um valor estratosférico. E nesse valor, 90% desses 85 bilhões são utilizados para o pagamento de folha. 3% eles botam numa rubrica que eles chamam de informática. Quer dizer, sequer o nome ainda está adequado com o que realmente precisa ser feito. Então a gente tem hoje no país uma situação de absoluto descontrole e é fundamental que a gente comece a pensar a operação do direito de uma forma mais orgânica, mais eficiente, de maneira a fazer com que a população tenha o seu direito de ser representada e de acessar o judiciário de uma forma adequada. Eu fico, de certa forma, confortável para falar sobre esse assunto, porque eu sou sócio de um escritório no qual a gente tem milhares de processos e atua representando clientes de grande porte. São bancos, são seguradoras, são empresas de telefonia, de marketplace. Nós somos atores importantes nesse cenário e a gente vive há muitos anos dependendo de um judiciário que, por melhor que esteja bem intencionado, de fato eles estão, as ações são muito tênues ainda no sentido de melhorar esse meio ambiente inteiro. Então, o que a gente tem é uma necessidade realmente fundamental de que essas grandes inovações, o grande pulo do gato, seja oferecido pela iniciativa privada. E hoje a gente está num ambiente de muitas lawtechs, de legal techs, eu espero que eu esteja falando aqui com algumas de vocês, que podem realmente ser uma esperança que a gente tem para que a coisa funcione melhor. E eu queria trazer para vocês, eu não tenho condição de fazer todo o apanhado, o tempo não permite isso, de todo o meio ambiente, do ecossistema que vai do início até o final de um processo judicial. E eu escolhi, para falar para vocês, um pedaço que eu reputo como absolutamente importante, fundamental na atividade jurídica, que é a audiência. Aqui na audiência, provavelmente vocês, são 100 milhões de processos, afinal, já viveram isso, ou certamente tem pessoas que já viveram. A gente tem alguns atores ali. A gente tem o juiz, a gente tem os dois advogados, da empresa ré e do autor, e a gente tem autor e réu, que geralmente é a empresa, principalmente nos processos de grande volume, a gente está falando de empresas que lidam com o consumidor, ou então de direito trabalhista, que inclusive são as especialidades do escritório. Num primeiro momento, a gente acha que vai tudo funcionar adequado, que aquele processo vai ter uma condução que vai levar a um desfecho razoável. Nem sempre é assim. Aliás, quase nunca é assim. O meio ambiente está corrompido, como se corrompe um sistema de informática, de computação. O nosso meio ambiente está corrompido. O juiz nem sempre é juiz. Quando a gente está falando principalmente de processos de consumidores, ele quase nunca é juiz, porque os juízes não têm condição de dar vazão à demanda que chega. Então, eles conseguiram montar um formato de que quem está presidindo essa audiência é um juiz leigo, que não tem a experiência e a capacidade cognitiva de um determinado processo para julgar, como o juiz tem. Essa moça aqui representa a empresa. Ela nem sempre é a empresa. Aliás, quase nunca ela é a empresa, porque as empresas não têm condição de absorver aquela demanda e de mandar um representante para que possa defendê-la em audiência. Então, essa pessoa geralmente é um preposto que faz 10, 15, 20, às vezes mais audiências e representam várias empresas. E, às vezes, ela não sabe nem que empresa que ela está representando. E, às vezes, ela não sabe nem onde fica a sede da empresa e o que essa empresa comercializa. Do outro lado, a gente tem o advogado da empresa, que, em uma circunstância normal, seria realmente o advogado da empresa, mas também não é. As empresas precisam dar vazão a essa demanda e contratam escritórios terceirizados. E os escritórios terceirizados, num paradoxo que me causa muito incômodo como advogado, quarteirizam essa operação. Então, assim como o preposto, esse advogado, em regra, faz 30, às vezes mais, audiências representando o interesse de várias empresas no mesmo dia, diante de um mesmo juízo, o que faz com que ele não tenha conhecimento daquele processo. Esse meio ambiente ele só é favorável para as pessoas do lado de lá da mesa,
que são o autor e seu advogado. E isso é a mola mestra, é o principal propulsor do que a gente chama, há muitos anos, de indústria do dano moral, que responde por um número significativo de processos ajuizados dentro dessa sistemática brasileira, que culmina com 100 milhões de processos ativos. Existem várias relações aí, e eu acho que é importante falar sobre isso, para que a gente possa passar um pouco da nossa experiência e pedir ajuda para o mercado que está desenvolvendo sistemas e inteligências para a gente poder lidar melhor com essa situação. A primeira, muito clara, é uma relação da empresa com o seu advogado. Como eu, empresa, vou dar subsídios para que o meu advogado possa oferecer a melhor defesa possível. E aí, eu tenho visto quase nenhuma energia das Lawtechs, das Legaltechs, hoje em dia, atuando nessa frente. É pouquíssimo comum que a gente receba, eu estou falando de gigantes, de empresas gigantescas, bilionárias, importantíssimas no Brasil. A gente não tem subsídios adequados para fazer uma defesa. Aqui é preciso tecnologia, é preciso entender quais são as carências, é preciso entender que meio ambiente que permeia essas relações para que você possa entregar ao seu advogado o melhor subsídio possível para ele poder fazer uma defesa adequada. A gente tem muito pouco disso. Do outro lado, o escritório precisa estar apto a receber esse subsídio e fazer uma análise crítica de que forma que eu posso dar uma devolutiva para a empresa e dizer para ela, olha, isso aqui está adequado, eu estou certificando o seu risco, eu estou fazendo uma devolutiva para você no sentido de te explicar o que cabe melhor aqui para a gente poder ter um prognóstico se esse processo, por exemplo, é um processo que eu vou ganhar, se é um processo que eu vou perder. Existem 1000 maneiras de fazer isso, e também a tecnologia aqui. Hoje, a inteligência artificial ela já consegue atuar, e lá no escritório é um exemplo também, a gente consegue parametrizar alguns campos, algumas informações, no sentido do sistema te possibilitar um rating qualquer, no sentido de dizer, não, esse processo você vai ganhar, esse processo você vai perder. Mas existem outras relações. A relação da empresa com o seu cliente, que por si só já é uma relação complicada, porque, afinal de contas, a gente está falando de um cliente, ou, eventualmente, na relação trabalhista, uma pessoa que trabalhou para você. Mas, além disso, é preciso ver se essa pessoa ela está agindo de boa fé. Se essa pessoa que está ali no judiciário pedindo uma indenização qualquer, ela está atuando de forma íntegra, de forma republicana, no sentido de estar buscando o judiciário para buscar os seus direitos. Nem sempre é assim. E vocês não fiquem perplexos se eu disser para vocês, com experiência de milhares de processos, que muitas das vezes não é assim. A gente tem um campo minado, isso aqui é um campo de batalha, que a gente sempre costuma usar essa expressão, e a gente tem que ficar muito preocupado se essa pessoa, de fato, é uma pessoa que está ali correndo atrás dos seus direitos, e esses direitos existem. Às vezes não é. E também a tecnologia aí, para a gente saber quantas ações essa pessoa ajuizou, qual é o histórico dela, se ela é um litigante quanto mais, tantas e tantas pessoas que têm vivido às custas do judiciário. Tem pessoas com dezenas, tem pessoas com centenas de processos ajuizados. Isso é preciso ser visto. E é possível que a tecnologia ajude nesse sentido. Outra relação importante, que tem mais ou menos um paralelo, da empresa com o advogado do autor. As universidades do país despejam todos os anos milhares de advogados. A carreira jurídica é uma carreira que ainda é muito atrativa para o estudante. E nem todo mundo tem emprego. E muita gente precisa fazer dinheiro e precisa de processo para que isso aconteça. É muito difícil, como advogado, generalizar, e eu não estou generalizando, mas eu também não posso fazer vista grossa ou dar de ombros para uma realidade que de fato existe. Nós temos um número muito grande de advogados que fabricam processos e que levam ao que a gente chama de demanda artificial para a justiça. E também é importante que você faça o diagnóstico na entrada desse processo para saber se, de fato, aquele processo é um processo que foi ajuizado por um advogado que está fair ali naquele jogo. Nem sempre é assim. Existem advogados com milhares de processos. Existem advogados numa questão, por exemplo, de tarifa, que ele, ao invés de ajuizar uma ação que contemple aqueles meses todos de tarifa que estão sendo cobradas indevidamente, ele fraciona aquela ação em março, abril, maio, junho, e ele ajuiza, ao invés de 1, 7, 8, 10 processos.
a tecnologia também pode entrar aí para fazer esse diagnóstico e mostrar para o juiz, olha, a gente está diante de uma situação que não é correta. Uma outra relação entre os advogados. O advogado ajuiza uma ação e na ação dele tem lá um sem número de proposições que eu, como escritório, como representante da empresa, preciso de tecnologia para fazer essa digestão rápida e mostrar para o juiz, de uma forma orgânica, organizada, a minha defesa. Então, eu não posso simplesmente deixar para vários advogados tratando a mesma tese. Eu preciso concentrar isso dentro de um núcleo de inteligência que consiga juntar jurisprudência atualizada, que consiga sintetizar a minha defesa de forma a que o juiz, mais rapidamente possível, de forma muito simples, porque essa audiência, no mais das vezes, não dura 5 minutos, consiga entender e dar uma sentença adequada para aquele processo. Aqui também há tecnologia, há muita tecnologia para a gente aplicar. A ligação do advogado da empresa com o autor da ação, que também é um ponto super sensível. Na audiência, é um momento onde a gente, escritório, tem a possibilidade de fazer perguntas, de questionar situações no depoimento, que é uma prova muito importante, e a partir dessas perguntas, tentar criar alguma situação que consiga uma improcedência, que consiga levar o juiz a um diagnóstico mais preciso sobre aquele processo. Isso é muito improvável na medida em que você faz dessa operação uma commodity. Bom, então eu vou lá, vou chegar na audiência, vou entregar a minha defesa, vou simplesmente dizer que me reporto aos termos que nela estão escritos e não vou provocar um ato falho do autor, não vou provocar uma situação que me seja favorável. Aqui também a tecnologia, a gente tem questões que a gente já consegue antever, que se repetem e que a gente pode utilizar dentro de um argumento, de uma audiência, para poder quebrar uma audiência, uma tese que seja fraudulenta, ou que seja temerária, ou que seja aventureira. E, finalmente, a relação que a gente tem com o juiz. Nesse campo, a gente tem muita evolução, quer dizer, e até o pessoal da PUC tem trabalhado muito nisso. É possível hoje a gente já lançar algumas sementes, ainda está longe do ideal, de conseguir algumas análises preditivas de como aquele julgador reage diante daquele determinado processo, como o tribunal, como o próprio juiz que está ali. Então, hoje, no cruzamento de dados, é fundamental que você consiga fazer uma defesa e ir para uma audiência sabendo que aquele determinado juiz, em processos anteriores, já julgou a seu favor ou a seu desfavor. Nessa situação, você tem que tomar outras atitudes. Isso é uma evolução que tem acontecido, eu acho, no meu entendimento, uma das principais frentes de atuação de qualquer legal tech, de qualquer law tech que hoje em dia esteja trabalhando nesse modelo. Então, vocês vejam que, no final, a gente tem um sem número de relações extremamente complexas que, às vezes, são resolvidas em 3 minutos. A chance de erro, a margem para erro, principalmente se você estiver defendendo um ponto que seja de boa-fé, que você queira explicar uma situação que de fato aconteceu, é muito pequena, você não pode errar. Você tem que ter muita alternativa e tem que ter muito preparo para isso. Eu tenho feito uma crítica sistemática a esse meio ambiente que é super necessário dessas legal techs que estão acontecendo hoje no país. É um movimento inexorável, a gente vai ter que conviver com eles, o que é muito bom, porque realmente a gente precisa que a iniciativa privada dê soluções para isso. Mas eu fico um pouco preocupado quando a gente vê que as pessoas que estão desenvolvendo esses projetos pouco conhecem do sistema todo, da cadeia toda. Então, uma boa ideia que às vezes você acha que tem para apresentar, ela é excelente se a gente isolar o todo e pensar só naquele determinado pedacinho da operação. Isso tende a não funcionar. É fundamental que todas essas iniciativas que estão acontecendo hoje com relação ao uso da tecnologia e da inovação no ambiente jurídico, é fundamental que todos entendam toda a cadeia. Porque essa coisa da ideia brilhante que vai resolver um ponto determinado na cadeia tende a não funcionar, porque são vários os segmentos, são vários os atores e são várias as possibilidades dentro disso. Então eu vejo com de forma muito inspiradora os movimentos que estão acontecendo, eu acho que a gente tem evoluído demais, mas eu deixo essa reflexão para todo mundo que está ouvindo e que está trabalhando nisso,
para que procurem entender realmente todo o meio ambiente do início até o final, para que a gente possa ter soluções, às vezes não tão brilhantes, mas às vezes mais eficientes, mais orgânicas, e que possam, de fato, colaborar para que a gente tenha uma justiça que entregue mais o resultado que a população quer, que, na verdade, não passa de forma alguma por uma justiça lenta, uma justiça burocratizada, como a justiça que a gente tem no Brasil. Então, eu espero que fique para reflexão esses pontos, que são muito importantes, e agradeço demais o convite de vocês.